Olá, crianças! Bom dia para todos vocês. Que alegria estar aqui em mais uma aula. E a de hoje será a nossa aula de leitura. Que maravilha! Crianças, para esse momento, nós não vamos utilizar o livro didático, pois foi providenciada uma atividade específica para a nossa aula de leitura de hoje, ok? Inclusive, essa atividade já foi disponibilizada na plataforma Ensine da nossa escola e também na Agenda Edu, para que vocês já pudessem estar com essa atividade em mãos e acompanhar a explicação, a aplicação da resolução da atividade de sala e a explicação da tarefa de casa, ok, crianças? Portanto, vamos iniciar agora. Estarei compartilhando nesse momento a atividade referente à nossa aula de hoje, ok? Então, fiquem bastante atentos na explicação. Vejam a atividade. No cabeçalho, você vai preencher o seu nome completo, data, turma e professor, ok, crianças? Vamos lá. A nossa aula de leitura de hoje, vou apresentar para vocês um gênero muito conhecido, que é o gênero textual canção. É um tipo diferente de texto. Inclusive, a estrutura do gênero textual canção é diferente de outros tipos de textos. Percebam que é uma estrutura diferenciada, com estrofes, com rimas. Então, percebam também que eu coloquei de forma colorida cada estrofe para que vocês percebam a diferença entre as estrofes, ok? Então, vamos iniciar nossa leitura. Lembrando que é importante nós realizarmos sempre, no mínimo, 2 leituras de um texto, ou seja, qual leitura for, questões de provas, questões de atividades, exercícios. Então, é de extrema importância que você sempre faça, no mínimo, 2 leituras. Nós sempre mencionamos, nas leituras, o uso dos 2 Cs. O primeiro C, que é a primeira leitura, o ser de conhecer. Essa primeira leitura nós vamos sempre conhecer. E a segunda leitura é o ser de compreender. É a compreensão de algo que você já tomou conhecimento, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui agora. A nossa primeira leitura será de forma cantada. Eu vou cantar para vocês o texto, que é uma música, na verdade, é uma canção em forma de texto. Quem souber a música já pode acompanhar aí de casa, cantando, e quem não souber, vai aprender, vai acompanhar de alguma forma. O título desse texto, dessa canção, é Depende de Nós, ok? Então, fiquem atentos. Vou começar, turma. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós,
Se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá, que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Acompanhe de casa, quem sabe? Vamos lá? Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Então, crianças, gostaram? Eu adoro cantar. Não sei vocês, mas eu gosto bastante. Então, essa composição é de Ivan Lins e Vitor Martins. Abaixo, crianças, eu coloquei o link dessa referida canção que está no YouTube, para depois, com calma, vocês visualizarem, vocês conhecerem, cantarem, aprenderem, certo? Então, depois vocês podem acessar com calma essa canção no YouTube, ok? Antes de iniciarmos a segunda leitura, quero informar para vocês, ressaltar para vocês, como eu falei inicialmente, esse texto é um gênero, se trata de um gênero textual canção. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo, ou seja, existem diferentes tipos de textos, crianças, e cada texto possui as suas características específicas. Observem que essa música em forma de texto, esse gênero textual canção, a estrutura é diferente, a apresentação é diferente, possuem rimas nas estrofes, então existem características diferenciadas de outros textos. Música, portanto, música é um gênero textual por possuir todas as características e fatores de textualidade específicas de um texto. Ela é provida de sentido, sendo inserida no ensino da língua portuguesa, no que diz respeito à produção e interpretação textual, mostrando sua funcionalidade linguística e sua diversidade textual. Portanto, crianças, o gênero textual canção trata-se de uma composição musical para ser cantada, o que envolve necessariamente uma preocupação com o ritmo, a seleção de palavras, as rimas, enfim, com a musicalidade das palavras. Muitas vezes a nossa leitura muda quando ouvimos a música da canção que analisamos em salas de aula. Então, crianças, vamos retornar aqui. Lembram que eu falei, que eu mencionei para vocês no início da nossa aula, que é sempre importante nós realizarmos no mínimo 2 leituras para qualquer tipo de texto ou qualquer tipo de atividade. É importante no mínimo a leitura, no mínimo 2 leituras. A primeira que eu falei para vocês do primeiro C, que é de conhecer, que nós fizemos agora, a primeira leitura de forma cantada, a palavra cantada, eu cantei para vocês, então foi a primeira leitura para conhecer, e a segunda leitura nós vamos realizar agora, que é referente ao segundo C, de compreender. É a segunda leitura, onde nós vamos ler de forma pausada, tentando
compreender melhor a mensagem do texto. Então, vamos lá. Acompanhem de casa, crianças. O título depende de nós. Vamos lá. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós se o mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem ter feito, se a vida sobreviverá. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Mais uma vez, reforçando, essa canção, essa música, esse texto é da composição de Ivan Lins e Vitor Martins. Perceberam, crianças, como é importante nós fazermos, no mínimo, 2 leituras, a primeira sempre para conhecer e a segunda para compreender melhor, entender melhor a interpretação do texto. Agora vamos exatamente para as questões de interpretação, lembrando que essa atividade ela possui 18 questões. No entanto, nós só vamos as questões relacionadas à atividade de sala será até a 10ª. Vamos aplicar agora a resolução das 10 questões e a partir da 11ª, questão 11 até a questão 18, será como atividade de casa. Ok, crianças? Então, acompanhem, fiquem atentos. Antes de iniciar propriamente a interpretação, as questões da interpretação do texto, vamos voltar novamente para o nosso texto. Observem mais uma vez que a apresentação, a estrutura da escrita desse texto, ela é diferenciada de outros tipos de textos. Como eu mencionei para vocês, é uma canção que é bem parecida com a estrutura de poemas, que são divididos em estrofes. Observem, crianças, que, por exemplo, vamos analisar aí a primeira estrofe, que está na cor azul. A primeira estrofe, vocês percebam que possuem 4 linhas, 4 frases. Em cada linha, nós temos uma frase. E verificando o quantitativo, nós temos 4 linhas, 4 frases, que para uma canção, para uma poesia, essas linhas, elas são chamadas de versos. E o conjunto desses versos é chamado de estrofe. Ok, crianças? Então, cada parte dessas nós chamamos de estrofes, que é o conjunto de versos. Ok, crianças? Então, percebam aí. E também, ao lermos, durante a leitura desse texto, dessa canção, nós percebemos que é um texto que traz uma mensagem de esperança. A palavra depende de nós, ela se repete, a frase depende de nós, ela se repete bastante.
ao decorrer das estrofes. Então, traz uma mensagem de esperança e que essa esperança, ela depende muito também de nós, das nossas ações, dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, sendo criança ou não. Então, crianças, vamos lá. Iniciando, primeira questão. O gênero do texto que você leu é muito fácil, né, crianças? Nós mencionamos agora há pouco. Exatamente. É o gênero, trata-se do gênero textual canção. Questão 2. A música é composta por estrofes. Quantas estrofes possui essa música? Vamos lá. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que estrofe é cada parte dessa colorida, ok? Então, nós contamos 7 estrofes. E cada estrofe possui quantos versos? Então, gente, eu coloquei inclusive a resposta aqui embaixo, resposta das questões de 1 a 4. Na primeira estrofe, possui 4 versos. Na segunda estrofe, 5 versos. Na terceira estrofe, 3 versos. Na quarta estrofe, 4 versos. Na quinta estrofe, 3 versos. Na sexta estrofe, 4 versos. E na sétima e última estrofe, também 4 versos. Continuando, questão 3. Retire as palavras que rimam na primeira estrofe. Vamos lá para a primeira estrofe. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Quais são as palavras que rimam aí, crianças? Muito bem. Criança rima com esperança. Perfeito. E na segunda estrofe, quais as palavras que rimam? Vamos lá. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Então, quais são as palavras que rimam na segunda estrofe? Exatamente. Armado rima com engraçado. E na terceira estrofe? Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Quais são as palavras que rimam? Perfeito. Galhos rima com orvalhos. Depende de nós, agora na quarta estrofe. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. As palavras que rimam, jeito, rima com feito. Muito bem, crianças. Vamos voltar agora aqui. Quarta questão. Qual é a ideia principal do texto? Então, crianças, conforme nós já conversamos, conforme a leitura, as leituras que nós já fizemos, que já realizamos, deu para compreender claramente que a ideia principal do texto, a mensagem principal do texto, é exatamente de esperança. Percebam que aqui é muito repetitivo a frase depende de nós. Ela está registrada na maioria das estrofes, essa frase. Então, a ideia principal do texto é exatamente essa. Depende de nós termos atitudes e responsabilidades para um mundo melhor. Percebam que é exatamente essa mensagem que o texto ele quer passar. Mensagem de paz, de esperança, mas que muitas vezes
essa esperança, essa paz, ela depende muito de nós, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas, mas é muito importante essa força, essa esperança que vem de dentro de nós, para tornarmos um dia melhor, para que nós possamos ter um dia melhor, ter uma vida melhor e também sermos, de alguma forma, participantes de um mundo melhor. Então, é exatamente essa a ideia. Quinta questão: quem é responsável por um mundo melhor? Conforme o texto. Vamos voltar para o texto. Exatamente o que nós mencionamos agora há pouco. Quem é responsável, repetindo a pergunta, quem é responsável por um mundo melhor? Nós. Eu mencionei para vocês exatamente que a frase que se repete mais ao longo do texto, nas estrofes, é a frase depende de nós. Então, exatamente essa resposta. Quem é responsável por um mundo melhor? Nós, as pessoas, o mundo de uma forma geral. Sexta questão: as afirmativas que estão de acordo com a segunda estrofe da música são as de que o autor, observe que tem 3 opções, mas somente 2 e são as respostas. Então, vamos retornar ao texto. Sempre é assim, crianças. Para você responder uma interpretação de um texto, você tem que voltar várias vezes para o texto, reler várias vezes, para que você realmente compreenda e registre a resposta correta. Então, vamos para a segunda estrofe. Vamos voltar aqui. Segunda estrofe. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Vou repetir. Depende de nós que o circo esteja armado. Exatamente a mensagem que a canção quer passar. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado. Exatamente isso. Depende da nossa forma de agir, forma de compreender, de entender, mesmo diante das circunstâncias e das dificuldades. Então, depende de nós que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Voltando para a questão, as afirmativas, então, vamos marcar aí. As afirmativas que estão de acordo com a segunda estrofe da música são as de que o autor quer montar um circo e precisa da ajuda de todos? Não, não é bem isso. Deseja que todos nós sejamos responsáveis pelo que queremos possuir e alcançar? Exatamente. É importante esse esforço pessoal para alcançarmos nossos objetivos. Então, é exatamente essa mensagem que o texto passa. E o autor coloca isso na segunda estrofe. Deseja que todos nós sejamos responsáveis pelo que queremos possuir e alcançar. Terceiro item, pretende que a vida seja tão bonita quanto os sonhos? Exatamente. Essa é a mensagem também que o autor quer nos transmitir, que depende de nós exatamente como nós vamos nos comportar mediante as circunstâncias, mediante os problemas, que ele pretende que a vida seja tão bonita quanto os sonhos. Então, vamos lá. Questão 7. O sentimento mais trabalhado nessa música é exatamente, crianças, a esperança. Inclusive, está mencionado no texto. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança. Então, a principal mensagem também é essa da esperança. Questão 8. O autor da letra da música fala de um mundo que precisa ser bom. E para quem é esse mundo?
Vamos lá, primeira opção. Só as crianças merecem um mundo melhor? Não, não só as crianças merecem. Todos nós merecemos. Seja criança, seja adulto, seja idoso, os animais, todos nós merecemos um mundo melhor. Segunda opção, os adultos devem ter esperança? Sim, mas não somente os adultos. As crianças, os idosos, todos nós, o mundo de forma em geral deve ter esperança. E terceira opção, todos precisam de um mundo melhor. Exatamente, essa é a resposta. Todos, de forma geral, precisam de um mundo melhor. Questão 9. Que atitudes podemos ter para que o riso esteja no ar sem ser um sonho? Ah, é muito fácil, crianças. Conforme o texto, nós que menciona muito que depende de nós. Não é necessário ser um sonho para que isso aconteça somente nos nossos sonhos. Essas atitudes, elas, para que nós tenhamos um riso que esteja no ar sempre, depende muito das nossas atitudes positivas. Exatamente o que eu coloquei aqui na resposta 9, da questão 9. Então, depende das nossas atitudes positivas de paz, de superação, de confiança. São atitudes que para que o riso esteja no ar, ajudar o próximo e respeitar as pessoas com as suas diferenças. Então, são atitudes que são importantes para que o riso esteja no ar para todos, sem que seja preciso estar sonhando, sem ser um sonho, que seja realmente realidade. Então, as nossas atitudes para que nós possamos ser, para que nós possamos estar felizes, realmente depende muito da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, e sempre de forma positiva, transmitindo paz, transmitindo confiança, acreditando que vai dar certo, superando todos os problemas, né, nesse momento, inclusive, que nós estamos passando da pandemia. Não tem sido fácil para muitas famílias, para muitas pessoas, mas é importante essa superação, é importante essa confiança, essa esperança, que é exatamente a mensagem que o texto traz, que o texto transmite, e termos sempre atitudes bondosas de ajudar o próximo, de respeitar as pessoas à nossa volta, mesmo com as suas diferenças. Então, crianças, questão 10. Que atitudes o homem tem tomado e que estão prejudicando o mundo? Nossa, crianças, muitas, né? Infelizmente, existem muitas atitudes que não são tão legais dos homens, de uma forma geral, que estão prejudicando o mundo. Então, eu coloquei algumas, mas que também vocês podem colocar outras. Bom, infelizmente o mundo está cheio de mentiras, de discórdias, de confusões, de falta de respeito ao próximo, de falta de amor ao próximo. Então, assim, muitas situações no mundo de forma desonestas, que tudo isso prejudica o mundo de forma geral. Então, infelizmente, essas situações, elas existem, mas que, conforme a mensagem do texto, depende muito de nós para que nós possamos realizar a nossa parcela do bem de forma positiva, para que nós possamos ter esse riso no ar e passar esse riso também para as outras pessoas, para que nós possamos ter sempre esperança e acreditar em um mundo melhor. Depende de nós. Então, crianças, como eu mencionei para vocês no início, a atividade de casa, ela encerra na questão 10, ok? A partir da questão 11 até a questão
questão 18, percebam aí, até a questão 18 será a atividade de casa, ok, crianças? Onde vocês vão fazer com calma, vocês podem fazer a impressão dessa atividade para responder, ou vocês podem responder diretamente no próprio computador. E na aula seguinte, na próxima aula de leitura, eu vou iniciar com a correção dessa atividade de casa, das questões 11 a 18. Ok, crianças? Eu espero que vocês tenham compreendido e eu também espero que vocês tenham gostado de me ouvir cantar. Adoro cantar. E depois vocês escutem, crianças, essa canção no YouTube com calma para aprenderem a música, aprenderem a melodia. É muito importante. E antes de vocês realizarem a tarefa de casa, leiam novamente o texto, ok? Podem cantar também o texto e lembrando que, no mínimo, sempre 2 leituras, no mínimo, ok? Para uma melhor compreensão do texto. E encerramos por aqui. Foi muito bom estar com vocês, sempre é muito bom estar com vocês. E até a próxima aula. Recebam o meu beijo virtual e até a próxima.